Shabbat Shalom, irmãos. Wagner já está em casa, o irmão da Sandra Machado, já se encontra bem em casa, aqui pertinho da congregação, no apartamento de Sandra Machado. Então, nós não podemos ir todos juntos, mas de vez em quando vai um lá vê-lo, tá bom assim? Que o Eterno possa abençoá-lo na sua recuperação, grandemente, nesse retorno para casa. Vivo. Olha o que eu disse. Retorno para casa vivo. Porque passou por uma violência do fogo de Adonai, né? Então, nós temos segunda-feira, às 18h30, Rosh Hashanah. Nós estaremos celebrando a festa de Rosh Hashanah aqui na congregação e convidamos a vocês e os que estão em casa. Segunda-feira, às 18h30. Às 15 horas é o presente para a Vitória. É uma festa ali na escadaria. Ela é totalmente nacionalista da Associação Aleph Bet. Um presente que a Adonai nos deu a todo ano. Ouviu a palavra? Ela é nacionalista, a festa. Então, é uma obrigação da associação realizá-la. Nós estaremos com as crianças da comunidade, os irmãos ali, às 15 horas, e depois estaremos aqui na Beit celebrando Rosh Hashanah. Então, nós vamos começar orando. Pai, em nome de Yeshua, nós queremos te agradecer pelo privilégio que nós temos de estar aqui na tua casa, nesse Shabat, pela manhã, na liberdade do teu sopro sagrado, podendo, ó Pai, prescrutar a tua palavra, a nossa liberdade que temos, mas também os nossos deveres para contigo, nesse finalzinho, últimas horas do mês de Elu, desse ciclo que não retornará mais. Ele se finda e nós entraremos em outro ciclo na segunda-feira. Portanto, seja com cada um de nós que aqui estamos, seja com todos os nossos irmãos que estão conosco na internet, para que a mesma bênção que tu tens para nós, tu tenhas para eles, daqueles que estão justificados por não poderem estar na tua casa. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua, o Mashiach. Você vai ver que a Parashá Nitzavim, de pé, ela contém duas palavras-chave nessas horas que antecedem Elu. É a discórdia e a idolatria. É uma tentação constante na vida do ser humano, do humano. É uma tentação constante. Nós vamos precisar confessá-la individualmente e coletivamente. Porque nós vamos esbarrar com o Eterno e não vamos passar na prova e não vai ficar muito bom para nós. Deuteronômio capítulo 30, a Parashá dá início no capítulo 29, no versículo 9. Então, ela começa assim, ó: estais hoje colocados em faces de Adonai. Estais hoje colocados em faces de Adonai. Aonde você tirou isso, pastora Sandra, que aqui não está escrito? Aqui está assim: o Eterno, teu Elohim, onde que eu estou? Deuteronômio 29. Guardai as palavras desta aliança, cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Em outra tradução diz assim: estais hoje todos colocados em faces de Adonai, vosso Elohim, nos últimos dias de Elu. Vossos cabeças, aí vem no versículo 10, falando quem estará diante da face de Adonai. Olha só: vossos cabeças, vossos ramos, vossos anciãos, vossos comissários, todo homem de Israel, vossas crianças, vossas mulheres, vossos estrangeiros, no seio do vosso acampamento, do abatedor das tuas árvores ao puxador de tuas águas, para te fazer passar no pacto de Adonai teu Elohim e na sua imprecação, na sua maldição ou na sua bênção. Forte, né?
em faces de Adonai vosso Elohim. Para quê? Para que pedir e rogar insistentemente que Ele perdoe os nossos pecados, ouça o nosso clamor e nos faça adentrar o próximo ciclo. É isso que ele está falando. A fim de te estabelecer, ele diz assim, a sua imprecação que Adonai teu Elohim firma contigo hoje. A fim de te estabelecer como povo dele. Ainda não somos povo dele. Precisamos ser. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Por causa da discórdia e da idolatria. Por causa da discórdia e por causa da idolatria. Você vai aprender isso muito bem, que o profeta discorre isso, e Yeshua discorre isso, a Torá também, e o Salmo também. Toda a paraxá. Toda a paraxá. A fim de te estabelecer hoje como povo dele. E ele será para ti o Elohim. O Deus único, por enquanto, não é único. Porque há uma idolatria. Não é único ainda, há uma idolatria. Como te falou e como jurou os teus pais, ele vai lançar mão do juramento que fez no versículo 13, ó, para que hoje te estabeleça por seu povo e ele te seja por Elohim, como te prometeu e como jurou aos teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Não é apenas conosco. Convosco, diz aqui, ó, que eu vou firmar este juramento, esse pacto, esta imprecação, esta bênção ou esta maldição. Por que nós estamos batendo nessa tecla desta imprecação? Porque somos constantemente reincidentes. Reincidentes. É aquele ou aquela que torna fazer a mesma coisa. Você e eu nos tornamos aos mesmos pecados. Por quê? Porque não vigiamos. Porque não vigiamos. Porque eu tenho direitos. Tenho. E Adonai respeita todos os teus direitos, você vai ver. Até o direito de dizer não a ele. Todos os direitos. Todos. Juridicamente, é repetir o crime ou o delito da mesma espécie. Isso que é reincidente. É obstinado. É recalcitrante. Recalcitrante. Ele está falando das bênçãos. Se você virar a sua página um pouquinho, você verá no Deuteronômio, capítulo 28, bênçãos e maldições. O capítulo 29 vai nos trazer a memória nas horas que se aproximam do mês de Elu, do encerramento desse ciclo, onde nós não voltaremos mais, prosseguiremos. Ele vai fazer menção dessas bênçãos. Mas com aquele que existe aqui, que está estando conosco hoje, em faces de Adonai, nosso Elohim, e com aquele que não está aqui conosco hoje. É o versículo da nossa Bíblia, versículo 15. Que não estão aqui agora conosco. Veja do versículo 15 ao versículo 16. Sim, sabeis que habitamos em terra do Egito. Olha aqui o versículo seguinte. Vós mesmos sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações que atravessastes. Terra do Egito é Kemet, que significa terra negra. Terra do Egito significa terra negra. Uma terra fértil, ela é uma terra roxa e não negra. Tem diferença de cores. Ela é uma terra roxa, é uma terra fértil. O que fala agora, porque terra negra do Egito? Das águas de coloração bem escuras do rio Nilo. Outro nome é Touí,
que significa 2 países, significando o Egito dividido em 2 países, o Baixo Egito e o Alto Egito, que você conhece isso da história, não é? Ou o nome Misraim em hebraico, é uma forma dual, referindo-se à antiga dupla de divisão de território egípcio. Então, nós passamos, Adonai diz, sim, sabeis, onde habitamos, em terra do Egito, em terra negra, território dividido. Carregamos, então, sobre nós, no tempo que estivemos lá, toda esta questão de reincidência, reincidente e reincidente. E gostamos de ser reincidentes, porque nós não queremos trabalhar a nossa terra, o nosso coração. Nós trabalhamos apontando o dedo para o outro, não para mim, não para a minha terra. Qual a diferença que tem você de mim? Nenhuma. Qual a diferença que tem o eu para aqueles detentos que estão lá no presídio? Nenhuma. Só que eles cometeram um crime hediondo que toda a população viu e não os quer soltos, e a justiça física quer mantê-los lá. Não tem diferença nenhuma de nós. Quando nós matamos alguém com a língua, quando nós matamos alguém com o nosso coração ruim, reincidente, mau, dividido, com toda discórdia, com toda idolatria a si mesmo, nós matamos. Aqui ele diz, sim, sabeis onde habitamos em terra de Egito, onde passamos. Onde passamos? Adonai passou conosco, enquanto estávamos no Egito, onde passamos. Hoje, quando eu chamo as pessoas ao retorno, eu digo, Adonai irá conosco. Ele enviará o seu anjo a nossa... As pessoas não acreditam e não querem. Não querem. No seio das nações, lá onde passastes, é Adonai quem está falando. Sim, sabeis onde habitamos, na terra do Egito, terra negra. Onde passamos, porque Adonai passou conosco. No seio das nações, lá onde passastes nós, onde nós passamos. Adonai estava todo o tempo presente, senão já teríamos morrido. Viste suas abjeções, suas imundícias, a madeira, a pedra, a prata, o ouro que estão com eles. A abjeção aqui é uma falta de caráter, vistes no Egito. Falta de caráter, de sentimentos, de costumes, de baixeza, de aviltamento nos desejos e nos costumes. Vistes? Mas o que adiantou ver? Continua ou praticando, ou permitindo que pratiquem, e você não quer trabalhar nem a sua terra e nem pelos outros. A temporada de Israel na Terra Negra, no Egito, foi para experimentar a amarga das servidões da idolatria. Vou repetir. A temporada de Israel em Terra Negra, terra dividida, foi para experimentar uma amarga das servidões, que é a idolatria. Veja agora o versículo 18. Olha aí para a sua Bíblia, que depois eu vou ler na minha tradução. Enquanto você olha, eu tomo um pouquinho de água. O versículo 18 da terra. Da Bíblia, não da terra. Da Bíblia. Olha aqui. Que entre vós não exista homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvia do eterno nosso Elohim e vá servir aos deuses dessas nações, que entre vós não exista raiz que produza frutos venenosos e amargos. Adonai diz em outra tradução assim, a fim de que não haja entre vós um homem, ou uma mulher, ou um clã,
ou um ramo, cujo coração se desviaria hoje de Adonai, nosso Elohim, para ir servir aos Elohims, aos deuses dessas nações, para que não haja entre vós uma raiz que frutificaria a cicuta e o absinto. Cicuta é uma planta dos entulhos dos caminhos, muito, muito venenosa. Cicuta, muito, muito venenosa, porque tem um alcaloide tóxico nela. Foi ela que Sócrates usou para beber e suicidar-se. Foi ela que Sócrates, do excesso de filosofia e de endeusamento à sua pessoa, de idolatria a ele mesmo, por não querer trabalhar a sua própria terra, por preguiça, por vaidade, por altivez, ele preferiu tomar cicuta. Filósofo grego. Absinto é uma planta herbácea aromática que contém essência amarga e tóxica. Eu já sei qual caldo eu tenho que dar para vocês tomarem em Rosh Hashanah. É o caldo de Eliseu. 2 Reis, capítulo 4. Porque um dos alunos de Eliseu, ao colher ervas para colocar no meio do caldo, ele colheu o cicuta ou absinto. O aluno de Eliseu não conhecia a palavra, senão ele teria colhido uma erva saudável. Quando colocou na panela, no caldo, os alunos da escola disseram: há veneno na panela. Eu achei que eu só iria servir isso em outro lugar, mas vou servir aqui também, para desfazer a cicuta, cortar o veneno. Com que ele corta o veneno? Com pão. Vocês nem nada querem fazer por vocês mesmos. É trabalhar o vosso coração e deixar a idolatria. E toda discórdia. Discórdia é falta de união com Adonai em primeiro lugar. Em primeiro lugar com Adonai. Vamos ver, são símbolos na Bíblia de plantas amargas, símbolos de toda amargura. Vamos em Lamentações, capítulo 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Isso é Elu, tá? Isso é Elu. Eu não estou me excedendo em nada. Isso é Elu. Elu. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. A partir do versículo 15. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes e cobriu-me de cinza. Fui privado de paz, esqueci-me do que seja a prosperidade. Então eu disse: pereceu a minha força, como também a minha esperança em Adonai. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e da amargura em que eu tenho vivido. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro em mim. Meu ser se abate. Entretanto, disto me recordo e, portanto, tenho esperança. As misericórdias do Eterno são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Você gosta só desse pedacinho aqui que vocês gostam. Só de recitar isso aqui. Você não olhou para o absinto e para a cicuta que está ali atrás. Você não olhou. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. É para aquele que se arrepende dos seus pecados e retorna a Adonai.
toda a paraxá é retorno. Toda a paraxá é retorno. Mas não existe retorno sem arrependimento de pecados. Abrir a boca e confessá-los. Faça enquanto é tempo neste ciclo. A minha porção é o eterno, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o eterno para com os que nele esperam, para a alma que o busca. Bom é ter esperança, é aguardar em silêncio a salvação do eterno. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário, fique em silêncio, porque Elohim o pôs sobre ele. Esconda o rosto no pó, talvez ainda haja esperança para nós. Assente-se solitário, fique em silêncio. Esconda o seu rosto no pó. Dê a sua face ao que o fere e farte-se de afronta. Está falando de relacionamentos pessoais. Pois o eterno não rejeitará para sempre. Embora entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, pois não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens, pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante a face do Altíssimo, privar o homem de justiça, não o veria Adonai? Se você se priva da justiça de Adonai, você vai fazer justiça por alguém? Se você priva você mesmo de trabalhar essa terra que é o seu coração, para deixar essas coisas ruins e imundas, você não vai trabalhar por ninguém. Você não trabalha nem por você. Quem é aquele que diz assim: acontece quando o eterno não o mande? Não é da boca do Altíssimo que sai o mal e o bem? De que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos, retornemos para Adonai. Isso é Elu. Levantemos o nosso coração e as nossas mãos para Elohim nos céus, dizendo: nós pecamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoastes. Confissão de pecados é Elu. Confissão de pecados é Elu. É Elu. O revoltado se ilude, diz a Torá. Volta lá no Deuteronômio capítulo 29. Ele se ilude. O revoltado, ele se ilude, ele acredita ter paz, seguindo a teimosia do seu coração. Ele diz para todo mundo que ele vai ter paz, Leomar. Você pode ter paz provisória. Paz permanente com Adonai só pela confissão de pecados. Teve uma pessoa aqui que falou: não volto mais aqui, porque só fala de pecado aqui. Eu não tenho outra coisa para te falar em Elu. Eu não tenho outra coisa para te falar em Elu. Olha aqui, a paraxá: ninguém que ouvindo as palavras dessa maldição invoque uma bênção sobre si mesmo e pense: terei paz, ainda que persista em seguir o seu próprio caminho, para acrescentar a sede à bebedice. Olha aqui, o rebelde, o revoltado, ele se ilude. Ele acredita ter paz seguindo a teimosia do seu coração. O rebelde devasta tanto a terra irrigada quanto a terra seca. Ele vai destruir o justo junto com o ímpio, com o criminoso, sem fazer distinção quem é justo e quem é criminoso. Misericórdia. Porque ele acredita nele mesmo, confia nele mesmo. Levanta em pruma o corpo inteiro. Eu sou Deus. É isso. Eu me assentei aqui, sentou alguém do lado agora mesmo. Veio me contar um sonho. Que estava vendo aqui
que iam fazer um cortejo com a Torá para receber um filho. O cortejo da Torá não é para receber filho. Filho se faz bar mitzvah. Uma mulher vinha lá das terras dela, chegando aqui, carregando uma Torá. Falei, está tudo errado. Os judeus, se virem uma mulher agarrada numa Torá carregando aí, vai apedrejá-la. Os ortodoxos, sim, não é? Não vai? Ela vai sair bem morta. Tudo errado. Tem coisa errada aqui. Não é lá fora, não, é aqui. É aqui. É com o coração aqui. Ele destrói ao mesmo tempo o justo e o criminoso, porque o revoltado se ilude, ele acredita que ele pode continuar fazendo o que o seu coração diz. Eu vou viajar porque o meu coração sente que deve viajar. Já perguntou? Até a Helena sabe que tem que orar e perguntar a Adonai se deve ir. Até a Raquel. Nós não fazemos isso. Nós vamos. Deuteronômio diz, e assim ouvindo as palavras desta maldição, ou desta bênção, desta imprecação, ele se abençoaria em seu coração para dizer, a paz será para mim. Sim, eu irei de acordo com a minha vontade, nas teimosias do meu coração, para devastar a saciada com a sedenta, a terra regada com a terra seca. Eu vou destruir como furacão, porque eu não entendo nada. Eu vou sair destruindo a mim e os outros. Vocês já viram o furacão que passou nos Estados Unidos? É aquilo ali. É o teimoso, é o obstinado. Ele sai se matando e matando os outros. Veja aqui o término da leitura. Veja o versículo 20. O Eterno não lhe quererá perdoar se você continuar com a sua teimosia, iludido, acreditando que você vai manter todos os desejos do seu coração, que Adonai vai te receber. Ele diz que, a Torá diz que não. O Eterno não te quererá perdoar, mas se inflamará de ira e de zelo contra esse homem, ou esta mulher, e todas as maldições escritas neste livro, Deuteronômio 28, todas as imprecações cairão sobre ele, e o Eterno apagará o seu nome de debaixo do céu. É a pior sanção que pode existir na Bíblia Sagrada. É apagar o nome da pessoa, é o direito de vida eterna. É apagar o seu nome. É a pior... Eu estou ensinando a paraxá de hoje. Elu. Aqui, ó, é isso aqui. A mais grave sanção é apagar o nome. O Eterno separará de todas as tribos de Israel para entregá-lo à calamidade, segundo as maldições da aliança escritas no livro da Torá. As gerações vindouras, os vossos filhos que se levantarem depois de vós, e o estrangeiro que vier de terras remotas, verão as pragas desta terra, e as suas doenças com que o Eterno vai afligir a terra. Toda a sua terra será abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma. Será como a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Adimá e de Zeboim, daquela pentápole inteira, que Adonai fez chover enxofre dos céus. É assim a terra, que confia nele mesmo, que não quer trabalhar o coração. É isso aí. Porque abandonar, qual a causa? Todas as nações perguntarão, por que o Eterno fez assim a esta terra? Qual é a causa do furor e dessa tão grande ira? Então se dirá, porque abandonaram a aliança de Adonai. Abandonaram a aliança de Adonai. O Elohim de seus pais, a qual com eles tinha feito quando os tirou do Egito. Foram servir a outros deuses e prostraram-se diante deles, deuses desconhecidos, que o Eterno não lhes tinha dado. Portanto, se acendeu a ira do Eterno contra esta terra,
para trazer sobre ela todas as maldições, sobre este coração. A terra é o coração. E sobre ela todas as maldições que estão escritas nesta Torá. O Eterno os tirou da sua terra com ira, com indignação, com grande furor, e os lançou em outra terra, como hoje se vê. Em outra terra, como hoje se vê. Agora você vai ver o capítulo 30 do Deuteronômio, que são 2 capítulos apenas, mas carregados de um ensinamento profundo. O capítulo 30 é interpretado continuamente pelos hebreus, nossos pais, como definindo o futuro de Israel. Definindo o nosso futuro. Definindo o nosso futuro. Capítulo 30. Primeiro, o anúncio do exílio e o retorno à terra em perspectivas messiânicas. Capítulo 30 do Deuteronômio. O retorno à terra em perspectivas messiânicas e o anúncio do fim do exílio. Você deixará de ser exilado para tomar posse de uma terra. Por que nós somos exilados? Porque nós não obedecemos às leis daquela terra. Nós não obedecemos às leis daquela terra. Somos exilados, colocados para fora da terra. Tornamos-nos refugiados, buscando refúgio em outras terras. Povo sem terra. Povo sem terra. Olha o versículo 1. E quando te sobrevierem todas essas bênçãos e maldições que eu pus diante de ti, e te recordares delas, entre todas as nações para onde te lançar o Eterno teu Elohim, e é quando todas essas palavras vierem a ti, a bênção e a maldição que dei em faces de ti, que dei diante da tua face, que falei diante de ti, retornas ao teu coração entre todas as nações, lá onde Adonai teu Elohim te banir. Essas palavras retornarão ao teu coração na terra onde Adonai te banir. Porque ele vai te colocar fora da terra, porque a terra dele tem ordem. E nós gostamos de desordem. Não é? Por que os presídios estão lotados? Por que estão cheios? Por que estão cheios? Porque nem a legislação física aguenta. Você imagina a legislação espiritual. Adonai está entornando, está aqui, ó, já, ó. Está aqui, ó, está aqui. Isso é a hora do Messias voltar. Ele vai trazer uma revolução, mas não a revolução do jeito que você pensa. A revolução é o abalo sísmico, derruba tudo, não deixa ninguém de pé, para ver se alguém se arrepende ainda e retorna. Olha só, e é quando todas essas palavras vierem a ti, lá onde a terra que eu te bani, retornas ao teu coração aquilo que você ouviu, lá no meio das nações onde você está, retorna para Adonai teu Elohim. Retorna para Adonai teu Elohim. Olha aí no versículo 2. Tudo que você encontrar, converter é retornar. Retorna ao Eterno teu Elohim, tu e teus filhos. Tu e teus filhos, de todo o teu coração, de todo o teu ser. E deres ouvidos à sua voz, conforme tudo que eu te ordeno hoje. Retorna para Adonai teu Elohim. O versículo 3 vai dizer: Adonai teu Elohim fará retornar teus cativos. Ele te matriciará, retornará e te reagrupará de todos os povos, lá onde Adonai teu Elohim te tiver dispersado. Volta lá no Éden. Volta lá no Éden. Volta lá no Éden, não precisa sei lá, você sabe. Uma vergonha, quando há o pecado do homem ali, Adonai coloca um anjo com a espada, proibindo de entrar. Por quê? Desobediência, pecado em abundância. Mas quem pecou foi Adão e Eva, não fui eu.
Continuo aqui do mesmo jeito, morando em Vitória, no Brasil, sem querer fazer nada, nem por mim mesmo, nem por ninguém. Olha, eu quero que você escreva aí, retorna a teu coração, retorna-as a teu coração. Retorna a palavra ao teu coração. Primeiro ponto. Retorna para Adonai teu Elohim, capítulo 30, versículo 2. Versículo 3 do Deuteronômio 30. Adonai teu Elohim fará você retornar. Nós não saímos de um cativeiro que nós nos encontramos há 2000 anos. O império que mais durou chama Império Romano. Você não retornará se Adonai não enviar forças aos cativos para nos reagrupar a Ele. Não retornará. Aqui no Deuteronômio 30, até o versículo 3, ele diz: retorna as palavras ao teu coração quando você estiver bem longe, sofrendo, com saudade de ter paz, de ter a sua terra, de ter o seu cantinho com Adonai. Retorna para Adonai teu Elohim. Ele vai dizer: teu Elohim fará retornar seus cativos. Você está esperando a hora que ele vai te pegar pela mão para te trazer? Você está esperando? Trabalhe o seu coração. Retorna com as palavras dele para o seu coração. Porque se você está achando que não vai acontecer nada, você vai se decepcionar muito com Adonai. Porque ele já fez um barulho barulhento agora, com a pandemia. Isso é só um riscadinho assim numa folha branca. Ele vai fazer muito mais. Essa folha vai tremer e vai ser sacudida assim, para reagrupar o povo. Todos os povos, teu Elohim te dispersou. A expressão retorno se repete com frequência na Bíblia. Essa tripla revolução. Olha o que eu falei. A palavra retorno se repete com frequência. Aqui por 3 vezes. Essa tripla revolução. Essa mudança profunda ou completa. Uma mudança radical na estrutura. Uma revolução grande, mas não é a revolução que Adonai vai fazer. Não é. A dele é muito maior. Uma mudança radical na estrutura econômica, na estrutura política e social de um Estado, obtida geralmente por meios violentos. Ele vai fazer a repetição do retorno ali 3 vezes na Paraxá. Significa uma tripla revolução que Adonai vai fazer, para reagrupar o povo a ele. Porque o povo é de dura serviço. Nós somos de dura serviço. Nós somos de dura serviço. Por que ele vai fazer isso por meios violentos? Para acarretar total modificação das instituições, dos costumes e das ideologias humanas dominantes. Das ideologias humanas dominantes. Só com violência. Só com violência para mudar isso aí. Teu Elohim te fará retornar os teus cativos. Ele te retornará e te reagrupará com violência. Com violência, diz o Deuteronômio 30, de 1 a 3. Com violência. Eu vou te provar isso no Segundo Testamento. O discurso escatológico de Yeshua é pronunciado no Monte das Oliveiras, em frente ao santuário de Jerusalém. O discurso escatológico, vou repetir, de Yeshua, o seu rabino, é realizado no Monte das Oliveiras, de frente ao templo. Em frente ao santuário. Uma revolução está acontecendo para anunciar o fim
Vamos lá. Lucas, capítulo 21, de 5 a 19. Lucas, capítulo 21. Capítulo 21, de 5 a 19. Essa revolução está acontecendo agora. Nos nossos dias, se você não crer, Ele te dá a liberdade para não crer. Mas eu vou te falar, no término desta palavra, Ele vai te deixar ir. Porque Ele priva tanto pela liberdade do homem, que se o homem não quer segui-lo, Ele deixa seguir nos seus próprios desejos do seu coração. A tripla revolução marcará o retorno do povo e a situação ideal das suas origens. Falavam alguns a respeito do templo, versículo 5 de Lucas 21, que estava ornado de formosas pedras e dádivas. Então disse Yeshua: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Perguntaram-lhe: mestre, quando serão estas coisas? Que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Respondeu ele: vede, que não vos enganem. Virão muitos em meu nome, dizendo: sou eu, o tempo está próximo, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. É necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestilências em vários lugares, e coisas espantosas e grandes sinais do céu. É de pouca monta o que ele anuncia? É de pouco barulho o que ele anuncia? É pequena revolução para que o povo retorne ao ideal de suas origens, guardando Torá e cumprindo Torá, e não seguindo apenas uma tradição? Mas antes de todas estas coisas lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos nas sinagogas e nas prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Isto vos acontecerá para testemunho. Mas propondo em vossos corações não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir nem contradizer todos os que vos opuserem. Até pelos pais, irmãos, parentes, amigos sereis entregues. E matarão alguns de vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. É de pouca monta, mas não perecerá o único cabelo da vossa cabeça. Na vossa perseverança ganhareis o vosso ser. Sujeitai vosso ser pela persistência em servir e conhecer Adonai. Em servir e em conhecer Adonai e servir o seu semelhante. É de pouca monta isso. É o rabino que fala. Então, primeiro é a revolução das palavras no coração dos homens, a revolução dos ouvidos, Miqueias fala isso, a revolução de Adonai que retorna a Israel. Olha o versículo 5, volta lá, por favor. Se você depois quiser ler Miqueias, capítulo 7, do versículo 11 até o 13, você vai ver desse barulho que o profeta já estava falando. E Yeshua, audacioso como era, se pôs no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, em frente do templo, e vai dizer todas estas palavras. É pouco barulho que vai acontecer, continua tranquilo como você está, trabalhando nem por você, nem pela sua terra. Versículo 5. Olha aí, do Deuteronômio, nós estamos no 30. Me deixe voltar lá também. Eu quero terminar isso agora pela manhã. Nós precisamos acabar. Na moleza que eu estou aqui, versículo 5. O eterno teu Elohim te trará a terra que teus pais possuíram, e a possuirás. Ele te abençoará e te multiplicará mais do que os teus pais.
Adonai teu Elohim te fará vir até a terra de teus pais, que os teus pais herdaram, e tu a herdarás. Ele te fará o bem, ele te multiplicará mais que teus pais. Veja do versículo 6 até o 10. O eterno teu Elohim circuncidará o teu coração e o coração dos teus descendentes, a fim de que ames ao eterno teu Elohim de todo o teu coração, de todo o teu ser, para que vivas. O eterno teu Elohim te porá todas essas maldições sobre os teus inimigos, sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. De novo darás ouvidos à voz do eterno e cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O eterno teu Elohim te fará prosperar grandemente em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, na cria dos teus animais, no produto do teu solo. O eterno tornará a alegrar-te em ti, para te fazer bem, como se alegrou em teus pais. Se deres ouvidos à voz do eterno teu Elohim, guardando os seus mandamentos, os seus estatutos, escrito neste livro da Torá, se retornares e te retornares ao eterno teu Elohim, de todo o teu coração e de toda a tua alma. O retorno opera uma inversão radical sobre nós na situação de exilados que somos, fora e banidos da terra. Mas o retorno, vou repetir, opera uma inversão radical sobre nós. Retorno acompanhado de arrependimento de pecados. Na nossa situação de exilados. É como uma encantação, o profeta repete os verbos retornar e ouvir. O retorno é condicionado pelo arrependimento de pecados. Essa é uma techuvá verdadeira. Verdadeira. Fazer uma techuvá em segurança. Não adianta fazer techuvá iludido. Que a teimosia do teu coração vai te trazer paz. Não adianta. Não adianta. E tu retornarás e ouvirás a voz de teu Elohim, né? Sim, ouvirás a voz de Adonai teu Elohim para guardar suas mitzvahs, suas regras, escritas nesta ata da Torá. Sim, retornarás para Adonai teu Elohim com todo o teu coração e com todo o teu ser. Vocês viram quantas vezes a palavra retorno foi usada? Vocês viram? O retorno a Adonai depende apenas da vontade do homem, do humano. O retorno a Adonai depende unicamente da vontade do humano. Pois sua Torá não é inacessível. Aqui, ó, o versículo 11. Ela não está lá no céu para que você não possa ir a ela. Ela não está do outro lado do mar para que você possa não buscá-la, não ter dinheiro, não ter transporte. Não está. A Torá, por que ela depende da vontade do humano? Pois a Torá não é inacessível. A Torá, ela não é afetada por sentimentos humanos. Ela não é afetada por sentimentos humanos, porque ela não foi escrita por humano, mas pelo sagrado, instruindo tudo. O capítulo 18 do Levítico, os rabinos falam que foi escrito pelo dedo de Adonai. Todos os nossos problemas sexuais, que as cadeias estão lá lotadas, que ninguém quer vê-los, ninguém quer encontrar com eles, são aqueles pecados de Levítico 18, escrito pelo dedo de Adonai. Então ela é acessível, ela não é afetada por certos sentimentos humanos, como ódio, inveja, desejo, medo. É isso. A Torá, ela não é uma ciência que não se pode compreender e conhecer. Leia aqui, ó. Ela não está nos céus para dizeres quem subirá aos céus para trazê-la a mim. Olha o versículo 13, não está do outro lado do mar. A Torá está ao alcance de todos. A Torá está ao alcance de todos. Você é mentiroso quando você chega aqui e diz, não entendi nada.
Pastora Sandra vai em palavra por palavra, que é mais difícil para vocês, para destrinchar tudo e trazer acessível aos alunos, para que você não saia daqui e diga, eu não sei. Olha o versículo 11. Ora, este mandamento que eu te ordeno não é difícil demais. Essa ordem que eu te ordeno, eu mesmo hoje, não é extraordinária para ti. Ela não está distante de ti. Você sabe o que é extraordinário? Você sabe o que é extraordinário? É aquilo que não é conforme os costumes gerais ou ordinários, é excepcional. Quem a faz excepcional é quem é louco. Porque Adonai, quando nos deu, deu para todos. Ela foi dada no deserto, para que Israel não dissesse, a Torá é só para mim. Ela é para todos. Ela não é extraordinária. Não é extraordinária, diz a própria Torá. Deuteronômio 30, versículo 11. Aquilo que é excepcional não é. Não é aquilo que se distingue entre os indivíduos, não é. Um artista extraordinário, ele é imprevisto. Que só faz, ele só trabalha em circunstâncias anormais. A Torá não é assim. A Torá não tem esses sentimentos humanos. Ela não lida com isso. Ela foi dada para nós. Para nós. A Torá não é extraordinária para ti. Sim, ela está muito próxima de ti. Versículo 14. Olha aqui, ó. Pois esta palavra está muito perto de ti. Vamos ler juntos? Pois esta palavra está muito perto de ti. Na tua boca e onde? Para o quê? Para fazê-la. Para cumpri-la. Vamos lá em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Paulo vai dizer, eu quero que você leia junto comigo. Eu gostaria que uma voz mais bonita que a minha, para não cansar vocês, fizesse a leitura. Vai lá. Vai, Anderson Arthur, que pega o coisa e faz a leitura. Romanos capítulo 10. Do versículo 1 ao versículo 13. Paulo vai repetir todo esse capítulo aqui. Paulo está repetindo Deuteronômio capítulo 30. Pode começar, Anderson. Irmãos, o desejo do meu coração é oração Elohim por Israel, é para que se salvem. Pois lhes dou testemunho de que tem zelo de Elohim, mas não com entendimento. Visto que não conheceram a justiça de Elohim e procuraram estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitar a quem vem de Elohim. O fim da Torá é o Machia, para a justiça de todo aquele que crê. O objetivo da Torá é o Machia. Cumprimento, né? Isto. Moisés descreve a justiça que é pela Torá, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por ela. Mas a justiça que vem da fé diz assim. Diz assim. Não pergunteis em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, trazer do alto a Machia. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, levantar o Machia dentre os mortos. Mas que diz, a palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra de fé, adesão que pregamos. Se com a tua boca confessares a Yeshua como Adon, e em teu coração creres que Elohim o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há diferença entre judeu e grego. Um mesmo o Adonai de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Eterno, este será salvo. Ele está falando Deuteronômio capítulo 30.
versículo 11 do Deuteronômio. Isso é a nossa Brit Hadashah, que ele acabou de ler. Aí você agora vai comigo lá. Sabe o que ele está falando aqui? Agora está exigindo adesão, fé, emuná. Você vai crer e vai viver da fé. Mas não é isso que você tem feito. Você não tem trabalhado nem o seu coração, nem para crer. Por favor, entre em Elu de forma diferente. Deixe em Elu de forma diferente. Vamos lá, Lucas capítulo 4. Olha aqui o Rabino. O que ele vai falar? Vocês, por isso que o Eterno diz, vocês estão raquíticos, porque vivem nas boutiques, vivem na internet, beliscando aqui, beliscando ali, o que um ensina, o que outro faz, como é que o outro veste, como é que o outro fala, pastora Sandra é brava demais, e o outro, e assim vai, beliscando tudo. Não tem nada. Você não tem nada. Você não tem nada, você só belisca. Agora mesmo a Adonai te chama de um pássaro, que vai, belisca ali alguma coisa, alguma semente para se sustentar. Você não é um pássaro. Você é humano, criado à imagem e semelhança de Elohim. Olhe e cuide da tua terra, teu coração. Olha aqui o que o Rabino vai falar. Olha o capítulo 4, do versículo 14. Capítulo 4, do versículo 14. Leia para mim, Anderson. Quando chegar no 19, eu quero ler um versículo como está aqui nessa tradução. Então, pelo poder do Espírito, voltou Yeshua para Galiléia, e a sua fama correu por todas as regiões circunvizinhas. Ele ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de Shabat na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito. O Espírito, pode... É o 19 que a senhora vai ler. Isso. O Espírito do Eterno está sobre mim, pelo que ele me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para pregoar liberdade aos cativos, dar vistas aos cegos, pôr liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Eterno. Está vendo? Ele mesmo se intitula ali aquele que está com o sopro sagrado sobre ele para libertar os cativos, que trabalhava o tempo inteiro para fazer isso aqui, ó. É a nossa Haftará de Isaías, capítulo 61, é a Haftará de Zavim de pé. É essa que ele está falando aqui. Então ele diz, para anunciar, proclamar um ano de acolhimento de Adonai. Ele diz, um ano de acolhimento, é ser recebido por Adonai. Hospedar, agasalhar e cuidar de alguém. É o ano do acolhimento. Paulo escrevendo, segundo aos Coríntios 6, 2, ele fala nesse acolhimento. Agora veja aqui, ó, veja o versículo 22. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam, não é este o filho de José? Todos prestavam-lhe testemunho e se espantavam com as palavras de bem-querer que saíam da boca de Yeshua. E eles dizem, aquele não é o filho de Yosef? O espanto dos ouvintes se mistura a uma admiração pelas palavras de Yeshua, a recitação, a encantação das palavras proféticas de Isaías, da encantação e admiração, eles estavam, esse homem, todos conhecem, não é isso ali que eles falam? Todos conhecem esse homem. Sua pessoa, em vez de sua família, que é posta em destaque por Lucas. Israel tem o costume de reconhecer a família de onde vem Sandra Mara de Oliveira. Qual é a raiz? De onde ela vem? De que família? Yeshua pega isso tudo aqui agora. E ele não vai se deixar enganar.
Por quê? Porque ele vai mostrar a eles que é Adonai, que precisa ser honrado, precisa ser respeitado, e dele vem toda a cura e toda a libertação. Olha o que ele vai fazer. Ele não vai deixar os ouvintes ficarem com encantamento com ele, porque ele sabe que no final da história isso vai virar. Ele não vai deixar. E ele não vai deixá-los adorá-lo. Olha o que ele faz. Ele lhes diz: sem dúvida, me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua terra tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Ele que estava falando, continuou ele. Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Amém, eu vos digo, nenhum inspirado é acolhido na sua própria terra. Yeshua era demais, irmãos. Era demais Yeshua para nós andarmos juntinho com ele e cumprirmos aquilo que ele fala. Em verdade, ele vai tocar aqui. Eu vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Mas a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a viúva de Sarepta de Sidom. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E Yeshua estava ensinando que ele repudiava toda a idolatria a ele mesmo, que eles exigem que ele faça milagres. Eles exigem ali que Yeshua venha se manifestar para que eles pudessem crer. Yeshua não os permite desviar a adoração ao Deus único de Israel. Ele diz: o profeta na sua terra não é acolhido. Ele vai se referir à viúva de Sarepta, aos 2 grandes eventos do profeta Elias e do profeta Eliseu, feitos fora da terra, a pagãos, que foi feito cura miraculosa, a Naamã, que você sempre pega o texto. Naamã era um pagão, era um sírio pagão. Eles foram e fizeram maravilhas lá, mas ele não fez em Israel. Para que não se voltassem a adorá-lo e deixassem Adonai, o único. Yeshua é demais. Yeshua é demais. Ele é demais. Ele vai dizer aqui, nos 2 casos, Elias e Eliseu empregam seus poderes sobrenaturais, não em benefício dos hebreus. Não em benefício dos hebreus, mas para uma pobre viúva fenícia e um homem Naamã, todos 2 pagãos idólatras, porém fizeram adesão, tiveram uma fé, uma emuná genuína a Adonai, fizeram a unidade com Adonai, eles foram curados. Lucas continua, versículo 26 e 27. Mas a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a viúva de Sarepta e Sidom. É 1 Reis, capítulo 17. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. Nenhum deles foi purificado, senão o sírio Naamã. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de quê? De ira. E levantando-se, expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para de lá o precipitarem. Sabe por quê? Porque que tudo isso aqui acontece por causa daquela palavrinha que eu usei lá no início, que chama discórdia. Discórdia, idolatria. Esses são os 2 pecados persistentes em nós e que não nos permitirão entrar à presença de Adonai, mas ele está falando em face de ti hoje. Naamã e aquela viúva de Sarepta, exerceram fé, que a vontade deles
se tornaram uma com a vontade de Adonai. Não discutiram, não discordaram, mas se uniram nas suas vontades em fé, em emuná, em adesão a Adonai. A cura só é dada por Adonai. Diz Êxodo capítulo 15. A cura só é dada por Adonai. Depois você lê mais tarde. Eu sou o Elohim que te cura. Êxodo capítulo 15, versículo 26 e 27. Não são os médicos. É Adonai que te cura. Está ouvindo, Wagner? É Adonai que te cura. O Salmo 81, que eu ainda quero ir lá, se torna para nós um discurso profético. É o Salmo da nossa paraxá. Ele começa te convidando a louvar Adonai. No centro desse louvor, ele vai pronunciar a voz de Adonai, que se exprime dentro do coração do poeta. Após ter se afastado de Adonai, Israel deve retornar a seu Elohim. Salmos 81. Olha só, vamos ler até o versículo 6 do Salmo 81. Aqui você vai ver como é que nós somos terríveis na discórdia. E o que ele vai fazer conosco? Cantai alegremente a Elohim, a nossa fortaleza. Celebrai o Elohim de Jacó. Entoai um salmo. Fazei soar o aduf, a suave harpa e o alaúde. Tocai a trombeta na lua nova, na lua cheia, no dia da nossa festa. Isso é um preceito para Israel, uma ordenança do Elohim de Jacó. Ordenou como estatuto para José, quando saiu contra a terra do Egito, onde ouvimos uma língua que não entendíamos. Diz ele: tirei de seus ombros a carga, as suas mãos foram livres dos cestos. Clamastes na angústia e te livrei. Respondi-te do lugar oculto dos trovões. Provei-te nas águas de Meribá. Trouxe aflição, olha só, para você ver. A libertação do povo, ao sair do caminho de morte e servidão, o homem é senhor da sua liberdade. Vou repetir. A libertação do povo, ao sair do caminho de morte e servidão, o homem é senhor de sua liberdade, alcançada outra vez. Porém, posto diante da escolha, o homem é dotado do poder terrível e temível, de dizer sim ou não a Adonai. De dizer sim ou não a Adonai. Eu quero ler o versículo 7 em outra tradução. Na aflição clamaste, e eu te trouxe à tona, eu te livrei. Respondi-te no segredo do trovão, examinei-te nas águas de Meribá. Meribá é o nome dos 2 lugares de parada da marcha de Israel no deserto. No Êxodo 17, que todo aluno da Bíblia tem que conhecer, Meribá, Êxodo capítulo 17, versículo 7. E Números capítulo 20. É Meribá. Aqui, esses 2 lugares são os lugares de parada da marcha de Israel no deserto. Israel não pode continuar a marcha porque foi parado por causa da divergência, da discussão, por causa da discórdia. Por causa da discórdia. É essa citação que o Salmo 81 da nossa paraxá está fazendo. Aqui está a discórdia, Meribá. Na aflição você clamou, eu te trouxe à tona, a vida. Respondi-te no segredo do trovão, examinei-te nas águas de Meribá. O que faz Israel parar? É a permanente tentação da discórdia e da idolatria. É a permanente tentação da discórdia e da idolatria. Dissensão, desinteligência,
desunião de vontades. Que eu disse que a mulher de Sarepta e aquele pobre adorador de outro Deus, Naamã, o sírio, uniu a vontade dele com a vontade de Adonai pela fé. O motivo de discórdia é chamado de pomo de discórdia. Sabe o que é pomo? Pomo é um fruto. Eu ia trazer uma laranja, para vocês verem. É igual uma laranja, uma pera, algo redondo. Você não sabe onde começa nem acaba. É pomo de discórdia. É chamado. Pomo de discórdia. É dissensão. A maçã, ela é aproximadamente esférica. É isso aí. É a permanente tentação da idolatria. Por que você discorda? Por causa da idolatria. Por que não há concordância nos poderes? Por causa da discórdia. Da idolatria, eles mesmos. Da idolatria, eles mesmos, a discórdia. E nós continuamos fazendo as mesmas coisas de discórdia. Ouve, povo meu, e eu testemunharei contra ti. Ah, se Israel me ouvisse. Está escrito aqui, ó. Ah, se Israel me ouvisse. Toda a vida, eu quero, antes disso aqui, eu quero voltar-me a Números capítulo 20. Antes de entrar nessa parte do Salmo aqui. Números capítulo 20. Vão lá em Meribá. Estou encerrando já. Terminando. Tomei quase a jarra de água. Vamos em Números capítulo 20. Olha o versículo 13. Essas são as águas de Meribá, onde os filhos de Israel contenderam com o Eterno, que nele se santificou. Moisés enviou de Cádiz mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz teu irmão Israel. Assim diz teu irmão Israel. Aqui nós estamos na fronteira de Edom. Os dados históricos e geográficos deste episódio se inserem perfeitamente no quadro de nossos conhecimentos gerais dessa região na época do bronze recente, 1550, 1200 aproximadamente. Nessa época, os edomitas, os moabitas e os amonitas, todos eles estavam instalados na Transjordânia. Que é a Transjordânia? É a área ali do Mar Morto. Depois você pega o mapa, que eu não tive tempo de trazer o mapa para você ver. Esses povos se estabeleceram ali. E ali permaneceram. Mas se você está achando que eram povos de pequenas montas, não. Né? Todos eles eram instalados na parte meridional do Planalto Transjordânico. Aliás, os relatos de Gênesis vai sublinhar o parentesco dos hebreus com esses povos. Amon, Moabe e os descendentes de Ló, que são Amon e Moabe, os descendentes de Ló e de suas filhas, sabendo-se que o próprio Ló era sobrinho de Abraão. Edom representa a descendência de Esaú. Todos esses povos se instalaram à margem esquerda oriental do Jordão e formaram reinos solidamente organizados. Israel, então, vai pedir passagem. Israel, então, vai fazer o quê? Israel vai pedir passagem. Olha a divergência e a discórdia. Vamos ver a divergência e a discórdia? É um pomo de discórdia. É um fruto que o Deuteronômio, no capítulo 29, disse que não haja no meio de nós quem produza frutos venenosos e amargos. Isso é pomo da discórdia. Eu estou só repetindo para você lembrar. Moisés enviou de Cádiz mensageiro ao rei de Edom, dizendo: assim diz teu irmão Israel.
Sabes todo o trabalho que nos sobreveio. Como nossos pais desceram ao Egito e vivemos lá muitos anos. Os egípcios nos maltrataram a nós e a nossos pais. Mas quando clamamos ao Eterno, Ele ouviu a nossa voz. Enviou um anjo e nos tirou de onde? Da terra negra. Agora estamos em Cádiz, cidade nas extremidades dos teus termos, nas tuas fronteiras. Deixa-nos passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Seguiremos pela estrada real, sem nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, até que atravessemos o teu território. Respondeu-lhes Edom: não passarás por mim. Discórdia, divergência, coração mau. É isso que o salmista está fazendo menção no versículo 7 do Salmo 81. Essa é a maior tentação do homem. Eu não concordo. Eu vou embora daqui porque não concordo com o que ensinam aqui. E eu estou indo embora e vou sair de costas. Não me despeço de ninguém. Perguntou Adonai se deve ir? Olha aqui. Respondeu-lhes Edom: não passarás por nós. Do contrário, sairei com a espada ao teu encontro. Disseram os filhos de Israel: iremos pelo caminho principal, pela estrada real, que vinha do Egito, cortava o território e ia até a Mesopotâmia. Síria, Mesopotâmia. Não. Disseram: pagaremos por ela, pela água que tomarmos. Nada mais queremos senão passar a pé. O que a discórdia faz para atrasar o caminho? Vocês ouviram o Êxodo 22, 29. Teu pleno, teu transbordamento não atrasarás. Atrasa por causa de discórdia. Que eu vou fazer questão de te entregar nas mãos de Adonai. E pedir que ele arranje outra coisa para você. Outra vez respondeu: não passarás. Então Edom saiu contra eles com muita gente e com grande força. Assim Edom negou passagem a Israel pelo seu território, pelo que Israel se desviou dele. Então eles partiram de Cádiz, os filhos de Israel e toda a congregação, e chegaram ao Monte Or. E disse o Eterno a Moisés e a Arão no Monte Or, na fronteira de Edom: Arão será recolhido ao seu povo. Adonai foi tratar de outro assunto, porque a discórdia dos amonitas, dos moabitas, dos parentes próximos e de Edom era muito grande. É a maior tentação e permanente no nosso coração. E ela precisa ser confessada. Ela precisa ser confessada. Ela precisa ser confessada para você deixar Elu. Para você deixar Elu para trás, que você pode não ter oportunidade mais de fazê-lo. Volte ao Salmo 81 comigo, por favor. Salmo 81 que eu estou encerrando. Toda a vida em Adonai se funda sobre os 2 primeiros mandamentos do Decálogo. Reconhecer Adonai, o Elohim da unidade, do amor, e nele, por ele e em favor dele, repudiar todo ídolo. Vou repetir. Reconhecer Adonai, o Elohim da unidade, do amor, e nele, e por ele, em favor dele, repudiar todo ídolo. Senão não vai dar certo com ele. Esse é o homem de pé, o homem de Nistavim, de pé. Somente assim o homem é livre para alimentar-se da presença do Eterno dentro de si. Olha o versículo 9. Não haverá entre ti Deus estrangeiro. Não te prostrarás ante um Deus estranho, Salmo 81, 9. Eu sou o Eterno teu Elohim, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Porque a Torá não está longe de ti. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. Olha o versículo 12. Eu os devolvi à teimosia do seu coração. Eles seguiram seus conselhos. A sua liberdade,
vai ser preservado, mas ele te devolve a teimosia do seu coração. Dura palavra de Elu para nós. Dura palavra. Eu te devolvo pelo que eu os entreguei aos desejos dos seus corações. E andaram segundo os seus próprios conselhos. É Romanos 1, no versículo 24, que vai falar dessa entrega. Ele diz, eu devolvi a teimosia do seu coração. Eles seguiram seus conselhos. Eu os devolvi a discórdia e a idolatria. Eu os devolvi a discórdia e a idolatria. Se o meu povo tão somente me ouvisse, se Israel andasse nos meus caminhos, versículo 13, de pronto eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Eterno lhes se submeteriam. E o seu castigo seria eterno. Mas eu te sustentaria com o trigo mais fino, com o mel saído da rocha, te saciaria. Pai, eu em particular quero colocar diante do teu altar a minha vida, porque os meus irmãos são livres para que cada um coloque a sua própria vida para renunciar à idolatria e à discórdia. Eu quero colocar diante do teu altar. Se for para agir assim contigo ou com os meus irmãos, eu ponho-me diante de ti nesta hora e diante deles eu não quero viver. Retire a minha vida. Eu não quero viver para te desobedecer. Portanto, Eterno, nós queremos entrar Elu de maneira diferente, sem discórdia e sem idolatria, que permeia toda a Parashá Nistavim de pé. Dá-nos a tua bênção para esse Shabat. E para segunda-feira, estarmos celebrando diante de ti, com todo prazer e alegria no nosso coração. Abençoa-nos, por favor, Adonai. Tenha misericórdia de nós. É o que nós te pedimos. Em nome de Yeshua, o Mashiach.